Bom dia, turma do 9º ano, professora Lane de História falando. O nosso tema de hoje é a Segunda Guerra Mundial, parte 2. Sobre a expansão japonesa, infere-se que o Japão tinha uma política expansionista na Ásia de natureza bélica diferente da doutrina Monroe. Em 1942, o governo brasileiro decretou estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, enviando em 1944 tropas para o continente europeu. A principal conquista militar realizada pelos pracinhas da FEB foi a tomada do Monte Castelo, na Itália. Fatos relacionados com a Segunda Guerra Mundial: Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, Kamikaze, piloto suicida utilizado pela aviação japonesa, a Grande Aliança, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, as nações do eixo, Japão, Itália e Alemanha, Nagasaki, cidade arrasada pela bomba atômica. Mudanças na conjuntura internacional. No período de 1948 e 1952, mudanças na conjuntura internacional obrigaram os Estados Unidos a alterar sua política em relação ao Japão. Essa alteração ocasionou o fim da intervenção americana naquele país. Os fatores que motivaram a alteração da política americana em relação ao Japão foi o advento da Guerra Fria e a Revolução Chinesa. Avenger Pearl Harbor. Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a Segunda Guerra Mundial, expressando a imagem de cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Esse cartaz refere-se à entrada dos estadunidenses na Segunda Guerra Mundial. Supremacia alemã. No verão de 1940, Hitler estava no auge do poder. Com surpreendente rapidez, reverter os acontecimentos de novembro de 1918 e dera à Alemanha poder, glória sem precedentes. Só a Grã-Bretanha permanecia desafiadora, mas se acreditava em geral que a Wehrmacht logo seria despachada para o outro lado do canal e que o inimigo cairia. Em junho de 1941, o exército alemão abandonou o plano de invadir as ilhas britânicas e dirigiu tropas para a invasão da União Soviética. Além do ódio nazista ao socialismo, algumas das razões apontadas para esse ataque foram a necessidade crescente do domínio de reservas petrolíferas, o que fez com que o ataque se dirigisse também à região do Cáucaso, busca de espaço vital e interesse pelas férteis terras ucranianas. A ofensa japonesa no Pacífico. Paralelamente ao conflito na Europa, o governo do Japão imperialista, buscando construir uma área de influência no Pacífico, atacou a China, a Indochina francesa e outras regiões. Diante das vitórias, em dezembro de 1941, o governo do Japão atacou de surpresa uma base estadunidense no Havaí, Pearl Harbor. Em seguida, ocupou as Ilhas Filipinas, outra colônia dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, que apoiava apenas economicamente a Inglaterra, decidiu então pela entrada do país na guerra contra o eixo. Segunda etapa da guerra, o avanço aliado. A capacidade industrial e os recursos energéticos, petróleo, dos Estados Unidos e da União Soviética acabaria por desestabilizar a ofensa do eixo Berlim, Roma, Tóquio. Em meados de 1942, a Marinha nos Estados Unidos se vingou do ataque de Pearl Harbor, afundando grande parte dos porta-aviões japoneses na batalha aeronaval de Atol de Midway. O auxílio militar e industrial estadunidense chegava à Inglaterra e à China. No final de 1942, forças da Inglaterra e dos Estados Unidos invadiram a África do Norte, vencendo os alemães e italianos, que foram obrigados a recuar.
Em junho de 1944, ocorreu a grande invasão aliada da Normandia, Operação Overlord, que deu início à libertação da França e abriu uma nova frente de guerra, a Frente Ocidental, contra os alemães. O jornalista brasileiro Joel Silveira, na época correspondente à guerra, descreveu os momentos que precederam o chamado Dia D. O Brasil na guerra. Em relação à participação do Brasil, o presidente Getúlio Vargas reconheceu o estado de guerra contra os governos da Alemanha, do Japão e da Itália em 1942, após o afundamento dos navios mercantes brasileiros. Os primeiros soldados brasileiros, os chamados pracinha da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, em um contingente total de 25 mil homens, partiram para a Europa em meados de 1944. Fim do conflito. Pressionada nas duas frentes, Estados Unidos e Grã-Bretanha e aliados na ocidental e União Soviética na oriental, as tropas alemãs recuaram. Em abril de 1945, tropas soviéticas combateram os alemães em Berlim, capital do Terceiro Reich. No dia 30 do mesmo mês, Hitler suicidou-se. Em 8 de maio, o governo da Alemanha assinou a rendição incondicional. A guerra prosseguiu no Pacífico até que os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, respectivamente. Logo a seguir, o governo japonês assinou a rendição incondicional. O Holocausto. Em 1945, com o término da guerra, uma tragédia sem paralelo na história da sociedade humana veio à tona. Com a libertação pelo Exército Vermelho, denominação do Exército Soviético, dos presos nos campos de concentração no leste europeu, o mundo tomou conhecimento que, na verdade, se tratava de campos de extermínio, nos quais milhões de prisioneiros judeus, ciganos, eslavos, homossexuais e comunistas foram eliminados. O horror provocado pela revelação desse verdadeiro genocídio gerou inúmeras polêmicas e perguntas variadas, muitas das quais ficaram sem resposta conclusiva. De quem foi a responsabilidade, quem sabia, o que os aliados poderiam ter feito para evitar essa tragédia, quantos foram os mortos, tratou-se de uma obra coletiva ou de um trabalho realizado por poucos? Os massacres de prisioneiros se multiplicaram à medida que a Alemanha nazista procurava construir sua hegemonia no continente europeu. Muitos historiadores já se procuraram fornecer explicações para esse massacre. Por que os nazistas teriam ódio dos judeus a ponto de querer exterminá-los? Encontrando inimigos. Quem teria apunhalado a Alemanha? Segundo os nazistas, os judeus, os comunistas. Se eles fossem eliminados, nada mais seria capaz de impedir o crescimento da Alemanha. Os comunistas deveriam ser eliminados porque o nazismo tinha caráter anticomunista. Com relação aos judeus, a questão é um pouco mais complexa. Envolve uma longa história com origens da Idade Média, época em que os judeus eram bodes expiatórios preferidos para acalmar a fúria da população, quando, por exemplo, as colheitas não eram suficientes ou quando alguma epidemia se alastrava. O preconceito contra os judeus é antigo na Europa. Os campos de concentração. Mas qual foi o papel dos campos de concentração na política antissemita da Alemanha nazista? A eliminação dos judeus foi uma política do Estado alemão chamada solução final. Inicialmente, os judeus foram confinados em setores especiais das cidades denominados guetos. O gueto de Varsóvia, na Polônia, foi o maior de todos. Depois eram levados para os campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas transformaram em prisioneiros entre 7 milhões e 8 milhões de pessoas, em maioria judeus europeus, e os confinaram em 22 campos de concentração. Alguns foram assassinados por pelotões de fuzilamento, outros morreram na inanição
ou em consequência de experiências realizadas por médicos cientistas alemães. A maioria, contudo, morreu nas câmeras de gás. Segunda Guerra Mundial, parte 3. Continuando o capítulo 5, página 90 a 95, vocês agora vão responder os exercícios propostos no final da videoaula. Primeira questão. E que razões levaram o exército alemão a invadir a União Soviética? Segunda. Explique de que forma a Marinha dos Estados Unidos se vingou do ataque a Pearl Harbor. Terceira, explique o que aconteceu em junho de 1944 e como esse dia ficou conhecido. Quarto, o que o presidente do Brasil fez após o afundamento dos navios mercantes brasileiros. Quinta, explique o que foi o Holocausto.